Verde. Olá pessoal, tudo bem com você? No vídeo de hoje está muito legal, gente, porque hoje eu vou explicar o motivo por que eu tenho esses negocinhos aqui na tela, o Mode e o Play Mode, gente. Bom, gente, é isso mesmo, eu vou explicar por que eu tenho todos os pacotes aqui da Battlefield. Ai, Sibeli, você tá mentindo, ninguém é tão rico assim o suficiente. Gente, eu vou mostrar pra vocês como é verdade. Primeiro pacote que a gente tem é o de 30 personagens, vamos mostrar aqui pra vocês. Gente, assim, eu tenho pacote de 30 personagens, mas eu nem uso quase todo ele. Olha aqui, eu só uso isso daqui de personagem, ó. Isso daqui, só que eu vou fazer a mãe da Bárbara e os pais do Rafael, né? Que do caso, assim, os pais da Bárbara e os pais da Bárbara, né? E os pais do Rafael, né? E eu vou fazer aqui, né, gente? Eu vou fazer aqui. Só que, tipo assim, eu não uso, gente. Olha isso. Eu tenho 30 personagens disponíveis, só que eu não uso. Mas eu vou usar, né? Depois, o outro pacote que a gente tem é o de gatinho. Gente, olha isso. Eu tenho esses 30 disponíveis, só que eu não fiz ainda, gente. Eu não fiz nada. Sério, mano, eu não fiz pet ainda, tá? Eu não fiz pet ainda. É sério, ó. Eu não fiz nem cavalo, nem cachorro, nem gato, ó. E eu tenho todas as raças também, ó. Olha só isso. Eu tenho todas as raças, ó. Vou mostrar pra você. A primeira que é essa, a segunda que é essa, a terceira, a quarta, eita, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, meu Deus, a sétima, a oitava, a nono, a nono e a décima, né? Enfim, e temos outras raças ali. E eu também tenho de gatinho, tá bom, gente? Ó, aqui o de cavalo. Gente, de cavalo eu nem sei muito também, porque tipo de cavalo eu nem uso muito, né? Nem uso muito, assim, o de cavalo. Então eu nem sei muito também sobre pacotes assim, né? Então a gente tem aqui, ó, vamos pelo nosso outro pacote. Outro pacote aqui. Eu tenho o pacote da Casa Kawaii. Ó, se vocês verem, vocês podem ver por fora ali, né? E tudo. Ó, peraí que eu vou lá pra baixo. Ó, temos a caixinha ali. Ó, vou mostrar pra vocês. Cadê? Essa não era pra abrir. Tá, tudo bem, agora já foi, né? Pensei que ia espalhar. Olha, a gente tem aqui a Casa Kawaii, né, gente? Eu vou, né? Também temos a mansão, gente, toda desbloqueada com aquela piscina maravilhosa, gente. E, gente, eu tô ainda vendo qual vai ser a casa da irmã da Bárbara. Que a Bárbara tem, sim, uma irmã. Ela tem uma irmã. E, gente, eu quero duas, no caso, né? Duas irmãs. E eu tenho que ver qual vai ser as casas, né? Tipo, dos pais da Bárbara e das irmãs da Bárbara. Que ela tem duas também, né? E a casa dos pais do Rafael. Então tem que ver, né? Porque aqui no mundo a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco. 6, contando a da praia aqui, gente, ó. 6, a da praia. 7 com a Casa das Galaxies, 7, 8 com o apartamento, 9 com a Bublengão, que é onde eu moro, 9, né? Não, aqui não tem casa. Pai! Ah, não! E, gente, 10 no mundo da neve, gente. Só que eu sem querer resetei o mundo, daí fica aparecendo esses nem, sabe? Porque eu comprei um pacote que, assim, gente, pra eu conseguir ter acesso, eu tenho que fazer um download. Só que daí se eu fizer esse download, tipo, o meu mundo, ele reseta. Daí por isso tá aparecendo esses nem. E acho que 10, né? 10 aqui com a Casa da Neve, gente. Então eu tenho que ver se essas 10 casas estão disponíveis. Bom, as que não estão disponíveis, eu acho que é a do apartamento onde eu fiz o chá revelação e a Bumblegão, gente. Só essas duas casas que estão, acho que indisponíveis, né? Porque eu estou usando. Se eu falei alguma palavra errada, me desculpa, tá, gente? Porque eu sou uma criança, ainda estou aprendendo, tá? Então me desculpa se eu falei alguma coisa errada aí, tá?
Bom, gente, como eu estava dizendo aqui, então, né, né, os pacotes, aí a gente tem que ver. Então, por isso, gente, que eu não gravo muita rotina aqui também no YouTube, nos meus canais, também muita rotina, que eu tô parada um pouco, porque, gente, eu tenho que ainda criar os personagens, porque como eu vou fazer uma historinha sem ter os personagens, entenderam? Então, por isso que eu ainda tenho que criar algumas coisinhas, eu tenho que arrumar o meu mundo do jeito que eu quero, né? Eu tava fazendo uma nova escola, mas desisti, né? Enfim, então eu vou ensinar por que eu vou ensinar, não, gente. Meu Deus, como a minha dicção tá ruim hoje, né? Enfim, gente, como eu estava falando, eu vou mostrar por que eu tenho esse play mode, desse mode na tela. Gente, vou mostrar aqui pra vocês. Bom, gente, eu vou falar pra vocês, vou contar a história tudo do começo. Bom, eu vou contar tudo do comecinho do comecinho. O ano, gente, era 2019, assim, a 2018. E, gente, naquela época, sabe o Toca Life, aquele jogo bem colorido, que, tipo, acho que a maioria do pessoal aqui já jogou? Então, gente, tipo, aquele jogo em 2018, em 2019, em 2020, em 2021, em 2022, tava muito famoso, meu filho, principalmente na época da pandemia. Gente, na época da pandemia foi que estourou Toca Life. Todo mundo tava fazendo vídeo. Gente, porque, tipo assim, em 2018 eu tinha um celular, né? Eu tinha um celular, né, meu. Daí eu lembro, gente, que eu clicava no YouTube, já apareciam uns 2.900 vídeos falando historinha de Toca Life. Episódio 1 da historinha A Titia Rica. Ai, mãe, não sei o que compra. Ai, mãe, não sei o que. Gente, era umas, acho que umas 900 historinhas assim, tipo, episódio 2. Episódio 2. Eu fui embora de casa. Oh my god. Aí, tipo, sempre tinha. E sempre, gente, uma coisa que eu. Tipo, lembro até hoje, sempre que eu vi essas historinhas, sempre tinha aquela caneta de tela branca. Ou se não era aquelas que a gente, ou se não era aquelas que você faz de tutorial, sabe? Que você bota com tonete, enfim. Era, né, gente? É impressionante que sempre quando que impressionante, gente, que sempre quando me aparece, assim, quando aparecia naquela época a historinha de vídeos de Toca Life World, sempre tinha alguém mexendo com a caneta, sabe? Aquela caneta assim, gente, fica fazendo uns barulhinhos. Nossa, gente, era incrível que todo mundo que fazia historinha de Toca Life tinha naquela época, gente. E também, gente, a caneta do Tela ficou famosa também por causa das pessoas que ficavam jogando com ela, porque daí o pessoal não precisava mexer, tipo, o celular ficava assim parado e a pessoa só ali com a caneta sem mexer com os dedos, né, gente? Bom, eu não tenho essa caneta de tela, então eu tenho que mexer com os meus dedinhos, né? E também acho que eu nem vou comprar, gente, porque até eu me acostumar com a caneta, porque, gente, eu acho que desde que eu ganhei celular, gente, acho que eu ganhei celular com 5 anos. Com 5 anos, desde os meus 5 anos eu mexo com o celular com o dedo, gente. Eu nunca mexi com caneta assim de tela. Então, eu acho que eu não vou pedir para meus pais me darem, porque eu também acho que vou demorar muito para me acostumar. Talvez eu nem me acostume também, gente. Mas não quer dizer que eu nunca vou comprar, gente. É claro que eu já tive, é claro que eu já pedi para meus pais me darem uma vez. Mas, gente, eu acho que eu não vou pedir mais, sabe por quê? Porque eu tipo, já tô acostumada a mexer com o dedo, sabe, gente? Com o dedo, não com caneta, entenderam? Então eu tô mais acostumada com o dedo do que caneta, gente. Então é isso, né? Assim. E, gente, assim, naquela época, velho, tinha um monte de pessoas fazendo assim, ó. Tinha um monte de pessoas assim, ó. Tutorial de como ter o Toca Life de graça, com tudo desbloqueado, pacote, casa e etc. Gente, aquilo dali explodiu, cara! Mano, aquilo dali virou febre. Gente, aquilo dali ficou febre na internet. Tipo, ó, por anos o pessoal tentava aqueles hacks de como ter o Toca Life tudo de graça, sabe? Com todos os pacotes, todas as casas. E um monte de gente usava aqueles hacks. Só que, gente, o problema dos hacks é que vinha. Meu Deus, que dicção! Fui! Pelo amor de Deus! Parte do catarro, ignora. Oi, gente, voltei.
Bom, gente, enfim. E, tipo, naquela época, gente, como eu estava falando antes, o problema, gente, dos hacks que davam naquela época é que vinha com vírus, gente. Sabe aquele vírus de celular que, tipo, seu celular buga, assim? Que, tipo assim, quando você vai aumentar o volume, tipo, você aumenta lá no 220 e, tipo, você não escuta nada. Sabe? Ai, gente, eu odiava quando isso acontecia comigo, velho. Porque, tipo, naquela época, o meu sonho era ter o Toca Life desbloqueado. Porque naquela época eu assistia Luluca e Gabriel e Shirley, né? Gabriel e Shirley. Não sei, Shirley. Eu nunca consegui falar o nome dessa mulher, gente. Nossa, deve estar um monte de... Gente, eu só fico pensando, deve estar um monte de gente me julgando só porque eu tô falando os nomes dos youtubers errado, né? Deve ter um monte de gente me julgando. O pessoal que tá me julgando aí porque eu tô falando os nomes errado, desculpa aí, tá? Mas eu também não sou a sabedoria do mundo. Eu também não sou uma IA, não sou uma inteligência artificial que sabe falar tudo direitinho, tudo correto, tudo certo. Eu não sou. Eu sou humano. Sou feita de carne e osso. Pelo amor de Deus. Enfim, como eu estava falando antes, tinha muito vírus, gente. E naquela época, como eu falei, eu assisti os youtubers Luluca, Gabriel e Shirley e... gente, só. E naquela época, a Gabriel... Que eu sou péssima, velho. Agora vai. Agora vai. Né, gente? Enfim, como eu estava falando, né? O Gabriel e a Shirley e a Luca, eles tinham, acho que tudo no Toca Life World naquela época. Tinham casa, tinham todas as casas, tinha todos os pacotes, tinha, tipo, todos os mundos também, né, gente? Tinha tudo. E naquela época eu ficava olhando, falando assim, nossa, que legal, acho que eu também quero ter tudo. Daí, gente, eu saía do vídeo e eu pesquisava assim na minha TV. Como ter Toca Life de graça 2019, né? Em 2019, que era a época que eu comecei a pesquisar e a saber um pouco mais, né, gente? Que eu fiquei fuçando, né, gente? Daí eu via lá os tutoriais, né? E daí eu perguntava pra minha mãe, mãe, compra pacote, mãe, compra pacote. Só que eu nunca testava ele, né? Até que lá pra 2020 eu falei, eu sonhei, né? Que eu tive um sonho que eu sonhei que eu tinha comprado, gente, aquela mansão do Toca Life, sabe? Que tem 2 andares e tem um elevador e tem aquela piscina. Ah, gente, eu gosto muito daquela casa, ela é minha favorita. Enfim, eu tive esse sonho e daí eu acordei e eu disse... Aí eu fui ver meu celular e não tinha nada, né, gente? Eu fiquei, não. Daí, gente, então eu acordei, aí eu tomei café e tal, aquela época eu lembro. E daquela época minha mãe disse assim, filha, se arruma porque ele vai sair, ele vai pra casa da sua Dinda. Daí eu lembro que eu falei, tá mãe, tá bom. Daí deu uns minutinhos, daí eu já tava arrumada e fui olhar até, quer dizer, eu não tava ainda arrumada, mas tava, né, tomando café, olhando a TV. Daí eu pesquisei como descobrir, como ter Toca Life World de graça 2020. Daí apareceu ali, daí gente, só que, aí apareceu ali um aplicativo, eu não lembro, gente, porque é de 2020. Como eu vou lembrar uma coisa de 2020, né? Mas enfim, vamos por parte. Daí eu tentei, gente, olha que coisa, gente, deu vírus no meu celular. Gente, deu vírus. Eu fiquei muito desesperada. Eu pedi, mãe, eu tive que esperar o meu pai chegar, gente, do trabalho naquela época para tentar tirar o vírus. E graças a Deus ele conseguiu tirar o vírus. Ele ainda me deu um xingão falando que não era para eu abrir esse site. Gente, porque tem muitos hacks de Toca Life de como conseguir ele gratuito. Só que dá vírus. Só que eu não sei como pra pessoa que não dá. A pessoa que fez o vídeo, como que não dá? Pra mim deu, né? Daí eu ainda fiquei muito triste, gente. Fiquei muito triste. E desde 2020 eu tento, gente, ter o Toca Life de graça. Desde 2020. Então, tipo assim, o meu celular, até que ele não aguentou. Então, meu celular, gente, ele ficou com um monte de vírus que ele tava acumulado. E, gente, ele quase explodiu na minha mão. Tipo assim, ele ficou todo quente. Daí eu larguei ele. E daí, gente, tipo assim, ele não ligava mais, ele parou de funcionar. Daí minha mãe me deu um outro celular, só que eu fui testar, né, um hack, que era, acho que o Heavy Mode.
Sabe, sabe, gente, aquele aplicativo verde que tem umas orelhinhas preta e uma cara assim, verde, assim. Então, eu fui testar o Happy Mode, só que deu vírus, gente, no celular, no meu celular. E daí parou de funcionar. Daí a minha mãe, ah, não. E eu disse, mãe, me dá outro celular. E a minha mãe não quis, e daí eu uso da minha mãe. Então a gente, tipo, compartilha, sabe? Então esse celular aqui é da minha mãe, não é meu. Gente, e isso aconteceu em 2022. Então, desde 2022 eu não tenho celular. Só tenho esse que é da minha mãe, né? Que eu e ela a gente usa, né? Que eu e ela a gente usa. Enfim, daí, gente, né? Daí, eu teve uma época, acho que ali pra 2024, 2023, eu disse, ai não, quer saber, eu vou me sustentar com o que eu tenho, né? Daí, eu parei de pesquisar por aqueles hacks e eu fiquei, ó, gente, mó tempão sem pesquisar. Sério, daí, 2025, né, que foi nosso ano passado, é o jeito de descobrir o Play Modes, né? Pelo uma youtuber, né, gente? Que eu tava assim e tal, olhando TV. Até que eu botei no YouTube e me aparece um vídeo assim, gente. Assim, quando eu entrei no YouTube da TV, apareceu assim: como descobrir Toca Life World de graça 2025. E daí, gente, eu fiquei. Daí, gente, bem na hora que eu fui clicar, eu pensei: não, da última vez que eu testei esses hacks, deu vírus. E a minha mãe me xingou e eu fiquei de castigo. Daí eu pensei na minha cabeça, ai, mas e se for um aplicativo novo? Daí, gente, eu fiquei com aquele medo de pegar vírus de novo. Porque, gente, eu fiquei com medo, muito medo, gente. Porque sempre que eu testava, dava vírus ou não funcionava, né, gente? Sempre era um desses dois, mas a maioria era o vírus, gente. Era o vírus, né? Enfim, daí eu cliquei no vídeo, vai o que Deus quiser, né? Seja lá o que for, vai que Deus quiser. Daí eu cliquei assim, eu lembro, gente, que eu tava muito ansiosa e também um pouco com medo, né? Ansiosa porque, tipo, eu queria muito aquela época, gente. Então eu tava muito ansiosa. E eu lembro que era uma sexta-feira. Não lembro o dia, mas eu lembro que era uma sexta-feira. E era 2025 e eu tava indo pra casa da minha tia Georgina, né? Daí o que que acontece? Daí eu tava lá, né? E, gente, eu lembro que eu tava lá em casa. Assim, daí a mulher mostrou esse aplicativo aqui chamado Play Mode. E daí ela mostrou o passo a passo que tinha que ir no Google pesquisar Play Mode. E daí, gente, eu até que descobri. Ela disse que se instala pelo Google, não pela Play Store. Daí, gente, eu fui fazendo a passo a passo. Até que ela, no final do vídeo, ela mostrou e tal ali. Aí mostrou-se as casinhas, o mundo, gente. Ai, gente, daí eu lembro que eu cliquei ali em instalar e daí apareceu abrir o Toca Life. E, gente, quando eu vi, eu tinha todas as casas. Todas as casas. Gente, foi um momento muito especial pra mim, porque eu consegui, gente, realizar o meu sonho de ter todos os mundos e todas as casas. Foi o meu sonho, tipo assim, foi um dos momentos que eu mais gostei, assim, gente. Um dos momentos que eu mais gostei. Foi esse. O que eu mais gostei, gente, foi ter o Toca Life desse jeito, né? Só que daí eu pensei que só funcionava com o Toca Life, até que eu fui descobrindo outros jogos, e daí eu descobri o Avatar World. E eu disse, por que não ter tudo no Avatar World também? Daí eu abaixei o Play Modes e botei o Play Modes aqui no Avatar World, e por isso que eu tenho todos os pacotes de 30 personagens, o pacote do skate, pacote da escola, dos uniformes. Tenho também todas as casas, ó, como vocês podem ver, todos os pacotes das casas também, ó, da casa da praia, ó, aqui da casa da praia, né, gente? E é isso, por isso que eu tenho, né, gente? E esse é o motivo porque eu tenho Play Modes no Avatar World, gente, por isso, só que daí fica aparecendo esses moldes, né, aqui, esse molde, mas ignorem, gente. Enfim, é isso. Beijos!